Um Professor Diário. Produção e apresentação de André Pares. Sobre educação muito se fala, mas quem participa dela pouco se escuta. Bem-vindos a Um Professor Diário na Rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamadas para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Hoje recebemos o professor Vicente Schneider, professor de História da Escola Ildo Meneghetti, Escola Pública de Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Porto Alegre. Vicente, obrigado pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite e quero parabenizar também o teu programa, que faz um trabalho importante, né? Que é, a partir de um veículo de comunicação da universidade, dar voz a quem está no chão construindo a educação básica, né? Então, muito importante essa conexão, assim. Obrigado, Vicente, pelo reconhecimento, e é um programa que tenta buscar esse reconhecimento, porque é isso, né? Todas e todos e todes falam de educação, mas quem está lá dentro a gente não vê falando. Exatamente. Por isso, Vicente, eu vou começar te perguntando sobre a tua última aula, não sei se foi hoje, ontem, e como é que ela foi. Sim. A gente está nessa semana de encerramento de trimestre, então foi uma semana de avaliações trimestrais, né? Então eu vou escolher uma aula anterior a essa, né? Porque eu não vou ficar falando como é que foi a prova, os alunos sentados fazendo as atividades. Eu acho que a última aula que eu trabalhei a temática da Guerra Civil Espanhola, que a gente vem trabalhando o contexto entre guerras, né? Enfim, a Revolução Russa, a crise de 29, a emergência do nazismo, fascismo. E aí eu, né, escolhi aquela aula para trabalhar a Guerra Civil Espanhola e a gente começou a discutir a Guerra Civil Espanhola a partir do Guernica, né, do Picasso. Então, eu mostrei o quadro para eles, né, mostrei a pintura, e eles deixei, né, enfim, projetada na tela, e eles tinham que responder algumas perguntas, né. A primeira era, qual é o elemento que tu viu de primeira no quadro, né? Qual o sentimento que o quadro despertou em ti, e a última era se eles enxergavam aquela pintura como uma denúncia política, para eles fazer o link, né? Eles tinham que fazer o link, então, com aquilo que a gente vinha estudado. A gente tinha estudado um pouco da ascensão do nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, e se eles faziam uma relação sobre aquilo ali, surgiu respostas interessantes, assim. Claro, a primeira coisa que eles viam, muitos, o cavalo, o touro, a luz, enfim, né? E aí depois, na segunda, eles tinham que olhar com mais cuidado, assim, né? Com mais atenção para tentar entender o sentimento que aquele quadro transmitia, assim. E aí eles, professor, não sei, eu acho que tem muito violência, né? Tem uns pedaços de gente ali, parece que tem gente, desesperados, assim. Eu acho que também reflete um pouco o desespero das pessoas que foram perseguidas, que sofreram preconceitos naquela época e tal. Então foi bem legal, assim, partir de uma obra de arte para a gente ir para um contexto histórico, né? E aí depois a gente foi trabalhando o contexto da Guerra Civil Espanhola, né? O contexto dos bombardeios de Guernica e tal, e aquele quadro. Então, nessa aula eu costumo geralmente primeiro fazer uma aula expositiva sobre um assunto, e nessa vez eu acabei, vamos partir do quadro para depois ir do contexto da ascensão do franquismo, né, e da resistência ali na Espanha. Então foi uma aula bem, bem legal, assim, porque é aquilo, a gente que está na educação básica sabe que às vezes a gente prepara uma aula e chega lá e dá tudo errado, os alunos estão num dia mais agitado, acontece alguma coisa inesperada, não dá certo. E aí dá aquela desmotivação, né? Eu preparei tudo, tava com grandes expectativas e aí não deu certo, assim. Já teve aulas, por exemplo, que eu preparei, fui, assim, e aí como os alunos estavam num dia tão agitado, tão dispersos, assim, que essa aula eu não vou fazer agora, vou fechar aqui, vamos, sei lá, vou passar alguma coisa no quadro, vamos fazer uma outra pesquisa, vamos abrir o livro, porque não quero jogar esse trabalho que vai ser legal, né? E aí dá uma desmotivação, né? Daí eu penso, será que eu vou conseguir fazer esse trabalho que eu preparei para os alunos? E aí, não, vou tentar mais uma vez. E aí, às vezes, dá certo.
E às vezes a gente também não planeja muito, né? Porque a gente sabe que o professor 40 horas, enfim, tem muitas tarefas e acaba não dando tempo de, às vezes, planejar como a gente gostaria. E aí a gente acha que vai meio inseguro, às vezes, assim, né? E aí dá tudo certo. Então a educação é isso, né? Às vezes dá tudo certo, às vezes dá tudo errado, às vezes a gente não planeja muito bem e dá certo, às vezes, enfim... É uma batalha diária, assim, né? Esse é o ponto, Vicente. Batalha diária, e a ideia é poder, como a entrevista na beira do campo, né? Entrevistar essa pessoa que está saindo dessa batalha, né? Desse jogo maluco de altos e baixos. Fundamental esse teu depoimento, né? De partir da sensação estética, assim, para um assunto tão necessário, que é falar sobre fascismo hoje, né? A partir da história. Mas eu queria saber, tu falou em segurança, desmotivação, e falou também dessa tua relação, né? E a tua leitura de campo, se vai dar certo ou não vai dar, e replanejar ali na hora, o que acontece muito. Eu queria saber, antes da gente ouvir a primeira música, esse enganche do Vicente. Como é que é a relação, né, da pessoa que é o Vicente, que se tornou professor, com essa adolescência ali? Sim, É uma pergunta... difícil, né? A gente vê que... Quando eu decidi ser professor, claro que a gente quer ser o professor, não quer ser o professor convencional, né? Eu decidi fazer história por inclusive uma postura rebelde, assim, né? Inclusive essa música que eu selecionei na sequência tem um pouco a ver com isso, assim, um momento que, quando eu, adolescente, comecei a questionar mais as coisas, e a música também foi um elemento importante, assim, nessa trajetória, né? Comecei a escutar músicas mais críticas, né? E aí comecei a me politizar mais, e aí decidi fazer história como um ato de rebeldia, de questionamento, né? Para se alinhar a uma história crítica, né? Ao questionamento, e eu disse, bom, vou fazer história. Eu estava entre jornalismo, publicidade e propaganda, porque eu gosto muito de desenhar, gosto muito de design, enfim. E aí eu decidi, cara, eu vou fazer história porque eu acho que vai ser legal, eu gosto desse contato com adolescentes, com o debate. Eu queria ter tido um professor, tive bons professores de história, mas eu queria ter tido professores melhores, assim, e aí eu sempre, quando eu decidi ser professor, bom, eu quero ser aquele professor que eu queria ter lá no ensino médio, né? Então a gente... Só que é um pouco complicado esse processo, porque a gente entra querendo ser o professor diferentão, despertar o senso crítico, ser o professor legal, querido pelos alunos, que impacta a vida dos alunos, né? A gente quer ter esse reconhecimento e também fazer a diferença na vida dos alunos, né? Só que aí também a gente começa a se formar enquanto professor na prática, né? Porque em vários momentos... tu tem que também ter uma certa postura disciplinadora, né? Eu não me considero um professor disciplinador, mas é que também a gente não pode ficar só naquela aula, estilo aula de cursinho. E eu vim, né, antes de passar no concurso do município, eu dava aula em cursinho, né, um cursinho online, preparatório para o Enem. Então, as aulas eram era outra dinâmica, né? E quando a gente está lidando com adolescentes no ensino básico, a gente vê que a gente tem que ter, às vezes, uma postura um pouco mais séria, assim, né? Então, fazer esse equilíbrio, né? Entre uma aula que seja atrativa, que seja leve também, mas que tu tem que exercer um certo controle disciplinador, senão, né, tu acaba sendo engolido pelos alunos, pelos adolescentes, né? Que estão numa fase de... enfim, me fugiu a palavra agora, mas... A adolescência, adolescência, né? No mundo digital. Isso aí. Vicente, apresenta então essa música que tu mencionou, a gente escuta e fala sobre ela. Sim, essa é uma música do Ramones. Ramones foi uma banda bem importante para mim, porque foi a partir dela que eu comecei a escutar punk rock, hardcore, e comecei a questionar o mundo. E Ramones é aquela banda que, enfim, quando eu tô feliz, eu escuto Ramones. Quando eu tô triste, eu escuto Ramones e eu fico feliz. Então é aquela banda que tá sempre ali
para me ajudar em vários momentos de comemoração ou de tristeza, superar momentos difíceis. E essa é uma música que fala um pouco disso, né? Que é a Poison Heart dos Ramones. Legal. Vamos brindar esse momento, então, com esse coração envenenado. Esses foram os Ramones com Poison Heart. Essa faixa é a faixa 3 do Mundo Bizarro. Bizarro com um S, com um Z só, né? O correto seria com 2. É o 12º do álbum, o 12º álbum do ano de 92. Rola uma emoção aí ao ouvir esse punk melódico. Essa música me arrepia bastante, assim, eu gosto. Ela foi composta pelo Didi Ramone, que era o meu Ramone preferido, né? Então, para mim é uma das músicas mais fortes, assim, do Ramones. Ramones é aquela banda que eu fui... Talvez a banda que eu fui mais fã, assim, aquela banda que tu comprar os discos, tu saber as fases, as trocas de integrantes, enfim, então essa música tá entre as melhores, assim, que eu acho deles. Legal, como isso forma a personalidade, né? E talvez isso se encontre um pouco com o que tu estava falando, né, Vicente? Que personalidades é essas que estão se formando, né? Nesse contexto em que a gente já é adulto agora. E como a gente pode participar disso, né? Que é esse altos e baixos aí da relação. Indo nesse caminho, eu quero te perguntar sobre os contextos de trabalho, né? Tu tá numa escola, tu de repente teve em outras, tem outras experiências. Como é que tu tá vendo agora as condições de trabalho de nós que somos profissionais de educação nessas escolas, nessas redes? Sim. Quando eu passei no concurso para o município, eu acreditava que a rede era uma outra rede por aquilo que a gente já conhecia, né? Então, aquele papo de, o município é muito melhor do que o estado, a rede municipal tem mais estrutura, tem mais construção que vem de baixo, de projetos, né? Os professores são mais ouvidos, né? A rede é mais integrada, o plano de carreira é melhor. E aí, quando eu entrei, a gente começa a conversar com os mais antigos na rede e começa a ver que muita coisa degringolou, né? Então, aquilo que eu imaginava que entraria na rede e seria algo melhor, acabei me deparando com uma realidade que enfrenta muitos retrocessos, né? Então, a gente tem muito sucateamento, a gente tem muito descaso, né? Com o dinheiro público nessa área. A gente tem um processo de compra, por exemplo, de materiais que não foram construídos junto com os professores. Então, soca aí nos depósitos da escola e vão usar isso aí, mas, bom, isso aqui faz parte da nossa... do que a gente construiu, do que a gente entende como importante para se trabalhar. Então, é algo que vem, as imposições que vêm de cima, então isso tudo acaba desmotivando. E esse clima de incertezas, né? Como esse processo de intervenção, né? Nas escolas, acabar com as eleições, né? Para diretor. Então, são conquistas, né? Que a rede teve nos anos 90, início dos anos 2000, e que foi se perdendo, né? Então, às vezes dá uma desmotivação, assim, que quando eu passei no concurso, eu pensei, bom, eu vou ficar na rede até me aposentar, vai ser, né, porque é uma rede que valoriza, que a gente tem espaço para construir coisas, e hoje a gente acaba pensando, bom, eu acho que talvez daqui a pouco eu vou ter que procurar outra alternativa, né, porque... As expectativas não são muito boas, assim. Pois é, essa é a tristeza, né? A gente sabe que é um campo adoecido de trabalho e que está ficando cada vez mais claro a ideia de procurar outra alternativa. Enquanto isso, como é que tu vê as condições de poder resistir de algum modo, né? Tirando um pouco o peso dessa palavra resistência, mas, né, como tu menciona, degringolou aquilo que
era um cenário de estrutura da rede, de que projetos, né, eram pensados, executados, e que grupo de professores e professores eram escutadas e escutados. Se isso degringolou, se o sucateamento ele é evidente, né, e as intervenções estão acontecendo de fato, há espaço e há energia para resistir de algum modo? Eu acho que tem que ter, né? Porque esse é o sentido da gente estar trabalhando com educação, né? Se for para ter uma educação conformista, uma relação que vai na linha só da meritocracia, da linha do individualismo, da linha não tem por que a gente construir educação, né? Então, vamos entregar para pessoas que não têm uma formação, que é inclusive o que eles estão querendo fazer, né? Que é colocar pessoas que não têm uma formação na área, que são tutores, que pode ser qualquer um que pode ir lá trabalhar com os jovens, né? Então, eu acho que é fundamental, é uma questão de sobrevivência, né? Inclusive da nossa profissão como professor, é resistir, é continuar construindo projetos coletivos, construindo uma educação crítica. Ainda na nossa escola, a gente tem espaço para construir projetos, né? A gente está construindo lá na escola um núcleo de memória, que é fazer uma conexão com a comunidade, entrevistar a comunidade, né? Aproximar mais a comunidade da escola, trabalhar um pouco a memória da escola, né, refletir sobre o passado e o presente, a história da escola, a história do bairro, fazer essa relação, né, porque as memórias, elas não são espontâneas, né? Elas são... É preciso criar arquivos, criar registros, então isso é importante. Isso é uma forma de resistir também, né? No mundo em que a história parece que virou apenas discurso ou narrativas que qualquer um pode falar sobre, é importante a gente construir esses marcos junto com os estudantes, né? Como elemento da formação deles. Então, eu acho que a gente ainda consegue construir esses espaços de resistência, mas é aquilo, a perspectiva até quando a gente vai resistir, até quando a gente vai aguentar, até quando a gente vai ter uma possibilidade dessa resistência, né? Sim, na Aildo Meneghetti, né, vocês têm experiências muito interessantes. A primeira pelo nome da escola, né, que tu pode falar um pouquinho sobre isso e os processos engendrados por vocês lá, mas também tem uma semana, né, da memória e tal, que traz pessoas que participaram, vivas Isso. ainda, que participaram dos processos ditatoriais no Brasil. Como é que estão esses projetos e se eles sofrem algum tipo de... Ele, na verdade, a ideia da Semana do Direito à Memória e à Verdade surgiu em 2024, a primeira edição. Eu tinha feito no final de 2023 uma oficina que, no âmbito da minha pesquisa do mestrado, no Prof. História, que é o mestrado profissional em História da URGS, e eu construí uma oficina com os alunos do 9º ano que era para questionar o nome da escola. Então, a gente analisou alguns documentos do Aildo Meneghetti, que é o nome da escola, né, que foi governador do Rio Grande do Sul no contexto do golpe de 64. Né? Então, eu fiz um levantamento inicial e os alunos desconheciam quem era o Aildo Meneghetti. E aí eu selecionei alguns documentos, os decretos dele no dia do golpe, né? Então, para os alunos analisar, eles tinham um questionário no qual eles respondiam, faziam uma análise crítica dos documentos. E aí a gente viu a participação, então, do Aildo Meneghetti no golpe e a ideia, a gente começou a questionar esse nome, né? Bom, aí em 2024, a direção da escola, a gente se tornou um debate fora da sala de aula, aquelas discussões que a gente fez na oficina, e aí eu propus, junto com a supervisão da escola, né? O professor Jefferson, que é o supervisor da escola, foi um baita entusiasta e construtor também da Semana do Direito à Memória e à Verdade. A diretora Karime também. Enfim, o espaço que a escola construiu, né, para a gente fazer, então, essa Semana do Direito à Memória e à Verdade, que, na verdade, foram 3 semanas de 2024, que teve várias oficinas com pesquisadores que trabalharam a ditadura a partir dos mais variados recortes, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, né, o movimento de mulheres, né, o movimento estudantil. Então, a gente fez todo um debate na primeira semana, a gente fez um dia de encerramento,
que o professor Benito, que foi meu orientador no projeto, esteve presente na mesa de encerramento. A Ananda Simões, do Arquivo Histórico, também esteve lá com a gente. Então, a gente fez parceria com projetos como o Caminhos da Ditadura, que é coordenado pela professora Anita Carneiro. Fizemos parceria com o Arquivo Público do Rio Grande do Sul, com o Arquivo Histórico, né? Então, foi um grande evento na nossa escola e 2025 teve a segunda edição. E aí, nessa segunda edição, a gente conseguiu ampliar as atividades e a gente teve momentos bem marcantes, né? Que foi a presença da Suzana Lisboa, né? E da Maria Inês... Inês Maria Serpa, né? Que foram duas mulheres que resistiram à ditadura, né? Inclusive na luta armada, né? Então... foi importante essa roda de conversa com elas, porque os alunos puderam ter ali presente a história do Brasil, né, diante deles. Mulheres que lutaram, que superaram o medo, que resistiram, que fizeram história. E eles estudaram muito da história delas antes, né? Tanto é que foi uma surpresa que elas estariam lá na escola, né? A gente avisamos, sei lá, 2 dias antes que elas iam estar lá. Então, e eles já tinham visto documentos, já tinham conhecido a história delas, e aí... E foi um momento bem emocionante, assim, da nossa semana. E outro momento marcante foi o encerramento com o show do Ney Lisboa, né? O Ney Lisboa, então, teve presente na escola, fez um show lá pra gurizada. O Ney, que é irmão, né? Tem uma história de vida também conectada com a ditadura, porque o irmão dele, o Ico Lisboa, foi o primeiro desaparecido político que foi encontrado, né? Que teve o corpo encontrado no cemitério de Perus, em São Paulo. Então, para ele foi muito emocionante também, né? Ver os trabalhos que os alunos fizeram, as homenagens ao Ico, né? E ele estava também bastante emocionado, assim, no momento do show. Então, eu acho que a gente tem conseguido construir essa boa memória, assim, né? Que é questionar o nome da escola, questionar esses elementos da ditadura que ainda estão presentes na atualidade, né? E construir isso no chão da escola é... fantástico, né? Porque semanas do direito à memória a gente vê nas universidades, nos cursos de história, a gente vê no judiciário, a gente vê vários lugares, né? Mas no chão da escola é importante, assim, né? Porque a ditadura não é algo... Às vezes, quando a gente fala em ditadura, com os alunos, parece que a gente está falando sobre a história antiga, né? A antiguidade. Na verdade, a história é recente. Então, fazer essa conexão... Pô, os elementos da ditadura estão aí ainda, né? Preciso questionar isso, né? A gente está no terreno da disputa da memória e fazer essa disputa na sala de aula, questionando os símbolos que foram impostos, né? Como o nome da escola, é um momento bem importante, assim, né? Muito bom, foi muito emocionante mesmo. Então, né, vai um abraço aqui para a Karime, para o Jefferson também, né? E os parabéns a vocês com esse assunto tão atual e acontecendo ele de fato na escola. Acho que a próxima música tem a ver com isso. Isso. Fala sobre a nossa identidade latino-americana e sobre a nossa resistência, né? Enquanto uma região que como é que o Galeano fala? Que era um povo sem pernas, mas que caminha, né? Muito então, bom. Essa música fala um pouco sobre isso. Que está na letra do KG13, né? Com Latinoamérica. Isso. Então vamos lá, o Sangue Latino não é a versão do Ney, é a versão dos Secos, né? Secos e Molhados. Secos e Molhados. Esse foi então Secos e Molhados com Sangue Latino. Essa música é de 73, lançada, né, acho que no primeiro dos Secos e Molhados, ali num momento importante no Brasil. E o Ney gravou depois, se eu não me engano, em 82, no disco Sangue Latino, e depois tem um ao vivo dele no final dos anos 90 também. Tem várias versões, né? Inclusive, Nenhum de Nós, o grupo aqui de Porto Alegre, gravou também. Vicente, nós temos 1 minuto. Eu quero 2 assuntos em 1 minuto, que é tu mencionar esse teu trabalho todo gerou um prêmio muito importante, né? Uhum. E depois eu quero uma frase, assim, de um historiador do futuro, para onde tu acha que a gente está caminhando. O trabalho, esse foi a oficina que eu realizei com os alunos, e a ideia era... Foi minha dissertação de mestrado, como foi o processo de construção e aplicação da oficina.
E depois, é claro, que eu citei o desdobramento que teve nas semanas do Direito à Memória e à Verdade, que a coisa ficou maior do que eu pensava lá no início, né? E aí esse trabalho a banca do mestrado indicou para mim me inscrever no prêmio DEA Fenelon, que é o prêmio da Associação Nacional de História, e acabei sendo premiado, né, pela Associação Nacional de História como uma das práticas pedagógicas, né? E outro prêmio que teve foi o do Memórias Reveladas, que é Memórias Reveladas é um prêmio sobre trabalhos que usam documentação da ditadura militar, né? Muito bom. Então, um prêmio do Arquivo Nacional. Então, esses 2 prêmios foi muito legal, né? Teve o reconhecimento do trabalho que a gente realizou lá na escola. E o futuro... Eu não vou saber definir numa frase, assim, porque eu tenho momentos que eu tenho muita esperança e tem momentos que eu tenho muita desesperança, assim. E aí a gente luta todos os dias contra a desesperança, assim. A gente vê esse mundo das big techs, ainda neofascismo, imperialismos, né? Todo esse ultranacionalismo, essa xenofobia, né? Preconceitos sendo naturalizados de novo, e aí dá um desânimo, assim, né? Mas a gente tem que construir esperança e só pode ser numa construção coletiva, né? Então, legal. É isso. Legal, fundamentais palavras. Esse foi um Professor Diário aqui na Rádio da Universidade, 1080M, programa selecionado no edital de chamadas para seleção e veiculação de conteúdos na rádio em maio de 25. Hoje estivemos com o professor Vicente Schneider, professor de História da Escola Hildo Meneghetti, Escola Pública de Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Porto Alegre. Vicente, grande presença, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui conversando contigo. Valeu. Na técnica, o Grande Fogassi, obrigado e até o próximo programa.